Pode-se então afirmar que as medidas de alfa e beta são respectivamente significa que, primeiramente, serão dados valores de alfa e depois os valores de beta, porque alfa e beta apareceram aqui nessa ordem, primeiro alfa e depois beta. Respectivamente, então, tem que dar os valores aqui na mesma ordem que alfa e beta apareceram. Temos inicialmente essa equação, por quê? Porque x igual a 1 é a raiz da equação, isso é a informação do enunciado. Uma vez que x igual a 1 é a raiz da equação, eu posso substituir na equação o valor 1 para o x. 1 ao quadrado 1, e aqui o 1 é elemento neutro da multiplicação, então teremos essa mesma equação desaparecendo o x, uma vez que ele vale 1. Então ela está repetida aqui sem o x. A partir daqui, podemos dizer que alfa mais beta é igual a 90 graus, uma vez que alfa e beta são ângulos de um triângulo retângulo. Se aqui já tem 90, a soma desses dois terá que ser 90 também, é o que está escrito aqui. Tiramos então que seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Uma vez que dois ângulos são complementares, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Você pode verificar isso. Colocando então nessa equação essa verdade que aqui está, temos cosseno ao quadrado alfa vira seno ao quadrado beta, uma vez que cosseno alfa é igual a seno beta. Menos 4 cosseno alfa. O cosseno alfa vale seno beta. Então, substituindo cosseno alfa por seno beta, ficará 4 vezes seno beta de novo, o que dá 4 seno ao quadrado beta, mais 3 meios seno beta igual a zero. É o que nós temos aqui. Note que a intenção foi colocar toda essa equação em termos de uma só variável, no caso aqui o seno de beta. Agora, então, podemos operar essas duas parcelas, né? Seno ao quadrado beta somado a menos 4 seno ao quadrado beta dá menos 3 seno ao quadrado beta, mais 3 meios seno beta igual a zero, é o que está aqui. Colocando o seno beta em evidência, uma vez que ele é fator comum nessas duas parcelas, nós temos seno beta multiplicado por menos 3 seno beta, seno ao quadrado beta, quando eu boto seno beta em evidência, vira seno beta. Então, menos 3 seno beta, mais 3 meios. Esse seno beta está aqui fora, porque foi colocado em evidência. Isso é igual a zero. O produto de dois números dar zero significa que ou um deles é zero, ou o outro é zero, ou ambos valem zero. Desse modo, seno beta igual a zero e ou menos 3 seno beta mais 3 meios igual a zero. O seno beta ser igual a zero implica beta igual a zero. Beta igual a zero implica que nós não teríamos um triângulo, de modo que essa opção tem que ser riscada. Ela não pode existir. O que, inclusive, está de acordo, essa afirmação de que beta igual a zero não pode existir, está de acordo com essa segunda equação aqui, porque seno de zero daria zero, menos 3 vezes zero daria zero, e nós teríamos 3 meios igual a zero. Então, não seria verdade. Podemos, então, agora resolver essa outra equação e tentar tirar o valor de beta a partir dela. Menos 3 seno beta mais 3 meios igual a zero implica seno beta igual a meio. Basta jogar o menos 3 seno beta para o outro lado, ficará 3 seno beta igual a 3 meios, portanto, seno beta igual a meio. Se o seno beta vale meio, o beta vale 30 graus. Estamos falando de ângulos de primeiro quadrante, né? Alfa e beta, uma vez que a soma deles dá um ângulo de 90 graus, como está aqui, nós concluímos que alfa e beta são ângulos do primeiro quadrante. Posso garantir, então, que se o seno de beta vale meio, o beta tem que valer 30 graus, o que dá em radianos π sobre 6. E o que implica um alfa igual a 60 graus, uma vez que a soma de beta com alfa dá 90. Se beta vale 30, o alfa tem que valer 60. 60 graus corresponde a π sobre 3 radianos. Então, π sobre 6 radianos para alfa, π sobre 6 radianos para beta, π sobre 3 radianos para alfa.
Então, procuramos aqui π sobre 3 radianos para alfa e π sobre 6 radianos para beta. Isso credencia a letra D como correta. Está encerrada a questão.